Olá pessoal, bem-vindos de volta, meu nome é Matheus Proença e hoje nós estamos no terceiro episódio da série Uma Vida de Relacionamento. Nessa primeira parte da série nós estamos focando na Palavra de Deus, entendendo qual que é o papel da Palavra de Deus nessa vida de relacionamento. Nós vimos que a Palavra de Deus te leva para relacionamento, ela te leva a Cristo, a encontrar-se com Cristo, a encontrar-se com quem o Pai, quem Deus Pai realmente é e quem você realmente é. Nós vimos lá em Coríntios que quem está em Cristo foi feito nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Temos a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos feitos novos. Tudo que era velho ficou para trás. Nós somos uma nova criatura. Que criatura é essa? No Espírito. E quem diz, como é que eu consigo saber, Mateus, como o meu Espírito é agora, nesse exato momento? A palavra diz, a Bíblia diz. Você vai à Bíblia e como um espelho ela te mostra quem você já é. Percebe isso? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ação da palavra. No episódio 2 nós falamos sobre a renovação da mente, que a palavra de Deus ela renova a sua mente e faz você ganhar percepções, discernimentos para saber, discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente renovada ela consegue enxergar de forma sobrenatural. A mente renovada ela dá espaço à mente de Cristo que você tem. Então você para de olhar segundo uma mente natural, com limitações naturais, com provisões naturais, e começa a olhar como a palavra de Deus diz que você é. Ela se alia ao Espírito. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre a ação da palavra. Como a palavra acaba tocando as nossas vidas no dia a dia. E a passagem-chave de hoje é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus é inspirada, foi palavras ditas pelo próprio Deus. E é útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Percebe aqui que Paulo vai falar sobre 4 ações importantes da palavra em nossa vida. Ela vai nos ensinar, ela vai nos dar percepções, discernimento, nós já falamos um pouco disso no episódio passado. Ela vai trazer correção e ela vai trazer preparação, capacitação para agirmos. Então, com todos esses episódios, você já pode perceber que a palavra tem que ter um lugar de privilégio, um lugar de influência, de valor na sua vida, de estima na sua vida, sem colocar a palavra de Deus como um lugar de valor, honrar ela, se expor a ela, ir ao espelho todos os dias. Assim como você precisa acordar e ir para o espelho todos os dias para olhar o seu rosto, você também precisa da palavra todos os dias para olhar quem você já é em Cristo Jesus. Porque você vive segundo essa realidade. Você vive no Espírito. E a primeira, então, ação da palavra é a palavra nos ensina o que é verdadeiro. Só que entenda que esse ensinar não é um conhecimento teórico. A palavra não traz conhecimento teórico. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ele vai falar assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. A pregação de Paulo, a mensagem que Paulo trazia, não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria. Não era conhecimento. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. São palavras sobre as quais o Espírito Santo trabalha. As palavras que Paulo trazia, a palavra de Deus não é conhecimento teórico, mas são palavras vivas sobre as quais o Espírito Santo pode trabalhar. E ele continua dizendo: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então observa que você pode ter uma fé baseada na sabedoria humana. Não é a fé bíblica. Mas você pode ter uma fé. Você pode colocar sua confiança, sua convicção em sabedoria humana. É uma fé baseada nos sentidos. É uma fé baseada no que é natural. E essa fé baseada no natural, biblicamente, é uma incredulidade. Porque ela está enraizada no que é natural. No que é limitado aos homens. Agora,
A fé bíblica, ela está baseada no poder de Deus. Então, quando aqui nós lemos em Timóteo que a palavra de Deus nos ensina o que é verdadeiro, não está falando de um conhecimento teórico, está falando sobre algo vivo, algo que traz transformação. Observa que em Oséias 4, versículo 6, nós lemos essa passagem no episódio anterior. Ele falando que o povo foi destruído, ele pereceu. Ele foi desfeito porque faltou discernimento, conhecimento de Deus. Eles não conseguiam discernir se aquilo era de Deus. E a palavra de Deus, ela te traz esse discernimento, que vai ser uma segunda ação, que é sensibilidade. Agora, observa que você pode agir fora da palavra por dois motivos. Primeiro, por não conhecer. Se você não conhece quem você já é, você vive fora disso. Então, o primeiro tipo de incredulidade é aquele que se dá por falta de conhecimento da palavra, por falta de revelação de quem você é. Isso vem pela palavra de Deus escrita pela Bíblia e pelo que o Espírito te revela, te conduz. De se expor à palavra, aos ensinamentos de Deus. Se você te falta conhecimento a respeito disso, você age fora disso. Incredulidade. E a segunda incredulidade provém de uma recusa em agir, segundo a palavra. Eu sei o que a palavra diz, mas eu me recuso a agir segundo a palavra. Eu ajo não segundo o Espírito, mas eu ajo segundo a carne. Incredulidade. Por que eu agiria segundo a carne e não segundo a palavra? Sendo que a palavra é a verdade. E é verdade absoluta. A palavra de Deus não é verdade relativa. A palavra de Deus é verdade absoluta. O que ela diz é verdade sobre a sua vida. Já é real, é fato. Está no seu espírito, você já é, você já tem, você já pode. Ela é pessoal, ela é verdade absoluta, ela é pessoal, ela é poder. Agora, por que eu não viveria segundo a palavra, mas eu viveria segundo a carne, segundo o que é natural? Por que eu tentaria fazer as coisas segundo o meu entendimento, a minha sabedoria humana? Ou porque você não crê na palavra, você não digeriu ela com fé. Lembra lá dos primeiros episódios? Você não digeriu a palavra com fé, você não misturou aquilo com fé, não temperou aquilo com fé, você não abraçou, ela não é sua. Por enquanto é um conhecimento em cima da mesa. Aí você pensa, bom, será que eu ajo? Não ajo? Será que é pra mim? Não é pra mim? E uma outra coisa que faz você agir segundo a carne é porque você está vivendo segundo a carne. E você tende as coisas da carne. Paulo vai dizer isso. Vocês estão tendendo para as coisas da carne porque vocês estão vivendo segundo a carne. Em vez de você estar vivendo no Espírito, você está dando voz ao seu corpo, você está dando voz aos sentimentos, emoções, à sua alma, você está dando voz ao que o mundo está dizendo, você está se conformando ao mundo, e aí de tanto se conformar ao mundo, você começa a agir como o mundo. Você não age segundo a palavra. Você sabe que a palavra de Deus diz, mas você não age segundo ela. O que eu faço, Mateus? Volta para relacionamento. Tenha um relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus, com a palavra. Se encha dos pensamentos de Deus a seu respeito. Se encha deles até ponto que não caber, não ter mais espaço para outro pensamento a não ser o pensamento de Deus. Ao que Ele diz a seu respeito. Efésios capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, sua visão espiritual, seus olhos espirituais, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, experienciem a esperança para a qual ele o chamou. O que está falando aqui? De identidade. Para que ele te chamou? Qual é o seu chamado? Qual é a esperança que o seu chamado carrega? Qual é a esperança que o seu chamado carrega? Existe uma esperança para o seu chamado. Paulo está dizendo que seus olhos sejam abertos para você experienciar a esperança do seu chamado.
quem você é e o que isso traz. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, para você conhecer a sua herança, o que você tem em Cristo Jesus. E observa que são riquezas. Não é uma pequena coisa, mas são muitas. São riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que você tem. E ele termina dizendo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, se cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Ou seja, o que você pode, poder. Paulo está dizendo aqui que seus olhos sejam abertos, que vocês consigam discernir, experienciar quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai te conduzir a você entender o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai trabalhar em comunhão com a palavra, em concordância, em comunhão com a palavra, te revelando quem você é, o que você tem, o que você pode. A palavra te ensina toda a verdade. É a primeira ação da palavra que nós vimos aqui. Amém. E observa que você se expor à palavra, isso acaba influenciando outras coisas na sua vida. Existem interligações, eu gostaria de destacar duas delas aqui. A primeira ligação que existe entre a palavra e a oração. Edward Bounds, vai dizer que nós oramos da mesma forma que acreditamos nas Escrituras. Nós oramos da mesma forma que nós acreditamos na Escritura. Você não consegue orar diferente do que você acredita nas Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, você não consegue orar de forma efetiva, de forma plena. Como, por exemplo, você vai orar por cura se você acha que é Deus que te pôs doença? Agora, se o Espírito te revelou, se você foi ensinado pela palavra, que Jesus levou sobre si todas as suas dores e enfermidades, você ora com convicção. Você declara ao monte com convicção, porque você sabe o que é seu. Você sabe que aquela doença já foi levada, que aquilo não pertence à sua nova vida. Aquilo não é quem você é em Cristo Jesus. Aquilo não é a assinatura de Deus Pai. A segunda interligação, e já vai abrir caminho para a segunda ação da palavra em nós, é a interligação entre a palavra e o Espírito. O Espírito ele vai utilizar da palavra. Nós recebemos o Logos, nós ouvimos o Logos, o Espírito pega esse Logos e se transforma em rema. Ele utiliza dessa palavra e revela essa palavra no nosso espírito, comunica essa palavra no nosso espírito. Não é um sentimento mental, mas é algo no seu espírito, digerido no seu espírito. A segunda ação da palavra aqui, que nós lemos em Timóteo, é que a palavra ela é útil para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Te traz percepções, sensibilidade ao que não está em ordem na sua vida. Se você não se expõe à palavra de Deus, você acaba vivendo coisas e você acha que é normal. Você acha que isso, talvez seja normal. E aí você chega à palavra e você fala, poxa, mas isso aqui está fora de ordem na minha vida. Poxa, mas isso daqui não está de acordo com a minha nova vida em Cristo Jesus. Poxa, mas isso daqui não é o que Deus fez para mim, preparou para mim. A palavra nos sensibiliza e fala, opa, tem alguma coisa em desordem. Porque ela te mostra padrões mais altos. Quando você não se expõe à palavra, quando você não renova sua mente na palavra, você começa a olhar de forma natural numa realidade inferior. E você pode achar que o caos é ordem. Agora, quando você renova a mente na sua palavra e está numa realidade superior, o caos é caos. A ordem é ordem. Tanto que nós vimos em Romanos 12, capítulo 2, nós lemos no episódio passado, Paulo dizendo, não sede conformados com este mundo, com os padrões naturais, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimentem. Doquimazo, para que vocês reconheçam, atestem, examinem se algo é genuíno. O que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês sabem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra te sensibilizou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando você olha alguma coisa
você consegue dizer: isso não é genuinamente de Deus. Isso aqui não provém da nova vida em Cristo Jesus. Isso aqui não me pertence. Não me pertence. Isso não me pertence. A palavra te sensibiliza. Em João capítulo 16, versículo 13, vai dizer que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. E uma vez que você consegue se expor à palavra, você se expõe à palavra e o Espírito Santo utiliza disso, ele vai te conduzir a toda a verdade. E nesse processo de condução da verdade, ele destrói mentiras. Percebe como é notar o que não está em ordem na sua vida? O Espírito Santo vai te conduzir e dizer: tá vendo? Isso aqui não está em ordem na sua vida. Tá vendo? Essa família aqui que você está tendo não é o melhor de Deus. Tá vendo? A sua vida financeira não é o melhor de Deus. Tá vendo? A forma que os seus filhos estão traçando a vida não é o melhor de Deus. Tá vendo? A sua saúde que você está vivendo não é o melhor de Deus. Ele está te conduzindo a toda a verdade e destruindo todas as mentiras que ele encontra pelo caminho. Está iluminando todos os pensamentos, todas as crenças, todos os hábitos que são errados. Ele está te conduzindo a toda a verdade. Te conduzindo à liberdade que Cristo conquistou. Te conduzindo à verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Te conduzindo para uma vida plena em Cristo Jesus. Para quem você já é em Cristo Jesus. E quem você é em Cristo e é no Espírito. Talvez você não está vivendo isso agora no seu corpo. Não está sentindo isso, mas você já é no Espírito. E aí você se expõe à palavra. Você vê quem você já é. O Espírito te conduz nesse caminhar. E aí então você acessa aquilo. E substancializa aquilo. Traz aquilo para o mundo visível. Porque você sabe que todas as coisas são criadas do Espírito. Da parte espiritual para o natural. Da esfera espiritual para o natural. E você não aceita viver diferente do que é seu. Você não se conforma a viver uma vida menor do que Cristo conquistou. Você não vive um evangelho pequeno, porque o evangelho não é pequeno. É nós que muitas vezes vivemos de forma pequena. Observa o que o Espírito faz com a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17. Aqui Paulo está dizendo sobre a armadura de Deus. E ele vai citar: usem um capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito pega da palavra e utiliza ela como uma espada. Perceba isso. O Espírito pega da palavra que está em você, está dentro de você, que você digeriu, e ele usa aquilo como uma espada, como uma ferramenta de ataque. Em você e através de você. Para cortar toda mentira, destruir toda fortaleza. O Espírito utiliza da palavra. Existe uma interligação entre se expor à palavra e o Espírito, a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo. Ele utiliza da palavra como uma espada nas suas mãos. Nós vimos também que a palavra de Deus ela renova a nossa mente. Isso traz sensibilidade às coisas espirituais. É uma mente renovada que está aliada ao Espírito e consegue perceber o que provém da sua nova vida e o que não é a sua nova vida. O que é uma realidade superior e o que é uma realidade inferior, natural. A terceira ação da palavra que nós vimos em Timóteo é que a palavra nos corrige. E observa que essa palavra correção aqui, ela não está se tratando unicamente de assuntos ligados a erros, pecados. Pode ser também, é também, mas não só. E essa correção que provém da palavra é uma correção com amor. Deus não te corrige fora do amor. Deus é amor. Não tem como ele fazer algo fora do amor. Ele é o amor. Mateus, Deus está me corrigindo com doença. Não é a correção de Deus isso. É o diabo te enganando para você não viver uma vida conforme a vida que Cristo conquistou. Não é essa a correção de Deus. A correção de Deus é em amor. E ele vai te corrigir a fim de que você viva uma vida plena. Para que é a correção de Deus? Para que você viva uma vida plena. Para que ele vai te corrigir? Para você viver uma vida plena e manifestar Cristo em tudo. Ele vai corrigir hábitos, modos de pensar, maneiras de viver, coisas que você tolera, relacionamentos errados que você tem, posicionamentos errados que você tem no seu dia a dia. Não necessariamente é um pecado. Pode ser pecado também, ele vai corrigir isso. Ele vai corrigir tendências suas para caminhar
segundo a carne, as obras da carne. Vai te corrigir nisso, falar, opa, isso aqui não é a sua vida no espírito. Mas ele também vai te corrigir falando, opa, esse hábito seu aí, não era para você ter mudado já não? Esse hábito seu de ser sedentário, de comer só porcaria, você não tinha que ter mudado não? Você é templo do Espírito Santo. Tá te corrigindo. Não era para você ter mudado essa forma de pensar, não? Essa forma de pensar não é natural? Não é limitada? Não é segundo o mundo? Você está se conformando com o mundo? Está te corrigindo. Relacionamentos. A forma que você está se relacionando. Não está errado esse relacionamento seu aí, não? Você não está amando com amor limitado? Você não está deixando que nesse relacionamento de manifestar Jesus? Você não está percebendo que tem coisas para você corrigir nesse relacionamento? Você está manifestando Jesus nesse relacionamento? Você está amando com o amor de Deus nesse relacionamento? Correção. Está te corrigindo. E te corrigindo por quê? Porque Ele te ama. Ele quer que você viva uma vida plena. Nossa, Mateus, mas Deus vai me corrigir coisas pequenas? Tudo. Se você está vivo no Espírito e anda segundo o Espírito, Ele vai te conduzir uma vida plena, completa. Completa. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vamos ver versículo 1 e 2. Hebreus 12 vai dizer assim, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Essa palavra aqui, tudo que nos atrapalha, é oncos. Pesos que nos atrasam, obstáculos e do pecado que nos envolve. Então, observa aqui que o escritor aos Hebreus vai dizer a respeito de duas coisas. Para nos livrarmos, sim, do pecado que tenta nos envolver, mas também de coisas que nos atrapalham, que ele deixou separado do pecado. São pesos, são coisas que atrasam nossa caminhada, nossa corrida, nosso desempenhar na nossa vida em Cristo. Nossa manifestação de quem Cristo é. Ele diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Observa que isso aqui é uma correção. Falando, olha, se livre de tudo que atrapalha na corrida. Às vezes tem coisas que estão nos atrapalhando de correr, nós estamos caminhando, mas Ele quer que nós corramos, livres de todo peso, de todo obstáculo. Antigamente, os corredores nas Olimpíadas, eles se livravam até das roupas, porque pesavam. Era errado usar roupa para correr? Não. Mas eles se livravam desses pesos para correr mais rápido. E ele está falando aqui, se livre de tudo que está te fazendo não correr, fazendo não manifestar Cristo de forma plena. Se livre disso. É a palavra de Deus te corrigindo em amor. Falando, olha, coloque os seus olhos fitos em Jesus, o consumador, o autor e consumador da nossa fé. E por fim, a última ação da palavra é, ela nos prepara, ela nos capacita. Ou seja, Deus usa da palavra no relacionamento nosso com Deus. Deus vai usar da palavra para nos preparar, para nos capacitar para toda boa obra. Isso faz parte de tudo que nós já dissemos nesses 2 episódios iniciais. Sobre ele te mostrando quem você já é. Isso te trazendo uma revelação. Você tendo uma mente renovada e caminhando no Espírito. A palavra ela vai, nesse contexto, fazendo você se colocar o seu corpo à disposição da ação do Espírito. Do andar no Espírito. E tendo a sua mente renovada na palavra para estar aliada ao Espírito. Isso está te treinando, te preparando para colocar o Espírito no lugar devido. Para você agir segundo o Espírito. Você está sendo treinado, capacitado a como proceder, como agir, como viver segundo a sua nova vida. Para a gente fechar, eu gostaria de mostrar como a palavra ela nos toca por completo. Ela abrange nosso espírito, alma e corpo. Observe isso.
Romanos 10:17, nós lemos isso já, mas Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé que nós cremos com o coração, né? A fé que existe, nós cremos com o Espírito, com o coração, provém de uma exposição, de um inclinar a ouvir o rema de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, ela toca o nosso espírito. Ela te traz essa convicção. Ela faz você olhar segundo a realidade superior. Ela te traz esse título de propriedade. Faz você ver, opa, tem um título de propriedade aqui, eu tenho uma substância daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou esperando. Em Mateus 4,4 vai dizer que alimenta, que o homem não vive só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. Ele alimenta o seu espírito, a palavra alimenta o seu espírito. Ela vai tocar a sua alma também, como nós vimos em Romanos 12:2, ela renova a sua mente. Ela renova a sua mente. E também toca o seu corpo. Por exemplo, em Provérbios 4:20, ele vai dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o seu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no mais íntimo, no meio do seu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus tem saúde para o seu corpo. Então observa como a palavra de Deus te completa. Ela vai te abraçar por inteiro. Corpo, alma e espírito. Ela alimenta o seu espírito. Ela te traz fé, ela faz você enxergar como você já é no Espírito. Ela renova a sua mente e ela traz saúde para o seu corpo. Saúde, vida para o seu corpo. A palavra de Deus, ela te abraça por inteiro. Então, para nós fecharmos, medite na palavra de Deus. O que é meditar na palavra de Deus? É ficar murmurando? Não. Meditar na palavra de Deus é você ver quem você já é em Deus, olhar para o espelho e agir ativamente quanto àquilo. É ragar, é rugir a palavra. A palavra para meditar utilizada é ragar, rugir, que é a mesma palavra usada, por exemplo, em Isaías 31, que diz que o leão ruge sobre a sua presa. Ele ragar sobre a sua presa. Quando nós meditamos a palavra, nós estamos ragar, nós estamos rugindo, nós estamos abraçando a palavra, digerindo a palavra, se apoderando do que Deus disse e rugindo aquilo. Estou meditando a palavra, estou ruminando ela, eu ingiro e trago, eu faço uma ingestão e trago ela de novo para a boca, eu levo ela para digestão e trago para a boca, eu levo ela para digestão e trago para a boca. Isso é meditar na palavra de Deus. É você agir segundo a palavra. É você estar sobre a palavra. Crer é agir sobre a palavra. E quando você crê, você fala. Crie, por isso falei. É uma ação natural. Eu estou crendo. E isso vem, flui, transborda do meu coração. E eu falo aquilo, eu rujo a palavra de Deus. A minha alma está querendo dizer outra coisa. Eu não vivo segundo a alma. Minha alma está querendo murmurar. Meu corpo está querendo dizer alguma coisa, está querendo gritar. Eu não digo o que minha alma está dizendo. Eu não digo o que meu corpo está dizendo. Eu rujo a palavra. Eu digo quem eu já sou em Cristo Jesus. É um fato. Eu já sou. Já sou uma nova criatura em Cristo. Já tenho. Já posso. Tudo em Cristo Jesus. Amém. Que os seus olhos sejam abertos para essa revelação de quem você é em Cristo, a esperança do seu chamado, as riquezas da gloriosa herança nossa e a grandiosidade do poder de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em você, crie raízes em você. Riso, né, que é o que Deus trouxe no nosso coração quando nós envolvemos riso. É a palavra habitando em nós, fazendo parte de nós, que a palavra faça parte de você. E a palavra, ela te leva para relacionamento com Deus. A palavra, ela não te leva para longe de Deus. Se você está lendo a palavra, ela está te levando para longe de Deus, você está lendo e está vendo ela de forma errada. Se você lê a palavra e encontra condenação, você não está lendo ela de forma correta. Você lê a palavra e ela te leva para Jesus. Ela te leva para relacionamento. Uma vida de relacionamento é uma vida de exposição à palavra de Deus.
ela alimenta a sua posição de filho. Ela te diz quem você já é. Quem você é em Cristo e é no Espírito. A nossa vida como nova criatura está totalmente fundamentada em Cristo Jesus. Ela é vivida no Espírito, não é na alma, não é no corpo, ela é vivida no Espírito. Se processa no Espírito e é vivida pela fé. Pela fé. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que é vida. Ela, Pai, nos liberta, ela nos transforma, ela nos mostra quem nós já somos em Cristo, quem nós já somos no Senhor. Ela alimenta, ela aquece o nosso relacionamento com o Senhor. Ela nos dá mais fome para relacionamento. Quando nós chegamos à palavra, nós geramos fome pelo Senhor. Quando nós vamos à palavra, nós geramos fome por relacionamento, por saber mais do Senhor, por viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Pai, gere mais isso em nós, fome. Que nós vamos honrar a sua palavra, vamos colocar ela no lugar devido, vamos nos expor a ela, olhar para este espelho e ver quem nós realmente somos no Senhor. E viver como nós já somos no Senhor. Nós já somos. Pai, nós te agradecemos pela obra de Cristo. Te agradecemos, Pai, por essa provisão da graça, por essa abundante provisão da graça. E pela fé nós acessamos isso. Acessamos quem nós já somos no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem em paz, sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.